Ao marcar o gol que deu o tetracampeonato da Copa do Brasil no Maracanã, o atacante Memphis não se segurou e detonou diretores do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Ao marcar o gol que deu o título, o tetracampeonato da Copa do Brasil para o Timão, o atacante Memphis não se segurou e detonou diretores do clube. O dia 21 de dezembro de 2025 entrou para a história. Faça festa, torcedor corintiano. Conquistamos o tetracampeonato da Copa do Brasil. Mais uma vez contra tudo e contra todos. Mais uma vez com um clube com imensas dificuldades. Então é um título que vocês merecemos comemorar e muito. O corintiano merece. Cada corintiano espalhado pelo mundo, essa conquista, ela é nossa. Então, uma grande festa, uma festa que se espalha pelo mundo todo, com um título conquistado por um Corinthians que muitos não acreditavam. Muitos que eu falo são os que não são corintianos, também nem precisamos que eles acreditem. Nós acreditamos, nós somos os campeões. Então, uma data que seria somente para a festa, tivemos uma grande polêmica, porque o atacante Memphis não se segurou, soltou a bomba e detonou diretores do clube. E o Corinthians, ganhamos, fomos campeões, conquistamos o tetracampeonato da Copa do Brasil. O domingo, dia 21 de dezembro de 2025, entrou para a história do clube. Mais um título conquistado na temporada. No início do ano, no final do mês de março, conquistamos o Campeonato Paulista e agora, no final da temporada, conquistamos a Copa do Brasil, nosso quarto título. Corinthians que conquistou a Copa do Brasil em 1995, em 2002, 2009, no ano seguinte que subimos da Série B com o Ronaldo Fenômeno no grupo, e agora 2025 com o Memphis, o astro holandês na equipe. Memphis que chegou ao Corinthians em setembro de 2024, uma grande contratação, parando o Brasil, parando o futebol brasileiro e também repercussão mundial. Memphis que em 2025 acabou se envolvendo em muitas polêmicas, com o contrato dele vazado, com as questões políticas também fervendo dentro do clube. Corinthians que tivemos presidente destituído devido aos escândalos do caso Vaidebet. Tivemos um outro presidente, que era o vice, Osmar Stabile, e um Corinthians que se potencializou nos escândalos proporcionados pelos péssimos diretores que o clube tem. Corinthians que acabou se envolvendo também em páginas policiais. Hoje nós temos um ex-presidente réu e 2 ex-presidentes denunciados pelo Ministério Público. Mas voltando a falar do Memphis, o Memphis nessa temporada de 2025, com o vazamento do seu contrato, com os valores que foram revelados de bonificações, o hotel que ele mora, tudo na verdade acabou virando polêmica. O Memphis que chegou a faltar em um treino, acabou sendo punido, multado pela diretoria e vira e mexe, na verdade, acaba surgindo alguma notícia de que a diretoria quer romper com o Memphis devido aos altos custos e tudo mais. Então, o jogador acabou sendo envolvido em polêmicas. O Memphis que, de uma certa forma, acabou dividindo as opiniões. Muitos corintianos ainda o apoiando, só que muitos também, mediante a tudo que aconteceu com o Memphis, envolvendo até as questões com a sua seleção, quando em determinados momentos parecia que ele se dedicava
mais a seleção da Holanda do que dentro do Corinthians. Então o Memphis, no final das contas, ele acabou tendo momentos difíceis e momentos conturbados dentro do clube. No primeiro jogo, falando já da Copa do Brasil, no primeiro jogo da final, o Memphis deixou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Não ficou nada satisfeito, nada, ficou bravo. Até alguns chegaram a achar que de repente poderia ter causado um desconforto com o Dorival. O Memphis também, que nesse ano de 2025 ficou mais de 70 dias de fora por causa de lesões, foram várias lesões. Então, a polêmica sobre ele, as polêmicas, aliás, foram aumentando. Só que o Memphis, apesar de tudo, ele conseguindo ser decisivo. Por exemplo, nessa reta final da Copa do Brasil, nas oitavas, ele marcou gol da vitória no jogo de ida contra o rival. Ele marcou gol contra o Cruzeiro no Mineirão. E o Memphis marcou o gol do título. Título, como eu disse, conquistado nesse domingo, 21 de dezembro de 2025. E o Memphis, após a partida, toda aquela euforia, tudo que acaba movimentando a conquista de um título e mais, aliás, a conquista de mais um título na temporada. O Memphis, nas primeiras entrevistas que ele deu ali ainda na beira do gramado, o Memphis falando sobre os méritos da conquista do título, o Memphis demonstrando a empolgação com essa conquista, mas foi uma entrevista para a Rádio Bandeirantes que o Memphis acabou detonando, acabou soltando a bomba. Quando ele foi falar sobre essa conquista, ele simplesmente detonou e disse aos diretores que estão F, eu não posso falar o restante, esse clube, saiam. Corinthians precisa de estrutura. Foram essas as palavras do Memphis após marcar o gol do título que nos deu o tetracampeonato da Copa do Brasil. Absolutamente que isso acabou caindo como uma bomba, isso viralizou rapidamente, isso já está se espalhando pelo mundo todo e absolutamente que agora as perguntas que ficam, e aí? Como que ficarão essas palavras do Memphis? O que vai acontecer? Para quem que ele falou isso? Quais são esses diretores? Quem são as pessoas que merecem esse saiam do Memphis? Então, mediante a uma baita de uma conquista, mediante a um grande título que nós conquistamos, título merecido, o Corinthians mereceu a conquista desse título, o Memphis não se segurou, detonou e soltou a bomba contra diretores do clube. E agora, para quem será que ele falou? Para o presidente Osmar Stabile? Para o atual presidente? Será que ele falou isso para conselheiros que vivem pressionando, por exemplo, pela demissão do Fabinho? Já há quem diga que o Fabinho já pediu demissão ao Osmar Stabile. Enfim, nas próximas horas agora, nós vamos saber o que realmente vai acontecer com essas palavras do Memphis que causaram muito impacto. A minha opinião quanto a essas palavras do Memphis é a seguinte. Primeiramente, o cara acabou de conquistar um título. Primeiramente, o cara acabou de marcar o gol do título. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O Memphis não falou isso por empolgação. O Memphis falou isso, na verdade, por desabafo. O Memphis ele falou isso porque em pouco mais de um ano dentro do Corinthians, ele pôde acompanhar
o tamanho que é a sujeira que envolve o clube. Vejam o Corinthians, com dívidas de quase 3 bilhões de reais. Não se encontra uma solução. Quando alguém parece ter uma solução para resolver os problemas do clube, o que acontece? Simplesmente não querem. Então, essa noite, esse dia de 21 de dezembro, ele é um dia de muita festa para nós corintianos, porque nós conquistamos o tetracampeonato da Copa do Brasil. Não é para qualquer um. Foi merecido esse título que nós conquistamos. Um título conquistado dentro de campo, um título merecido de um elenco totalmente criticado, e tem que ser mesmo, porque uma das maiores folhas salariais do país, incluindo o Memphis. Só que o corintiano, nós corintianos, nós não vivemos de títulos. Mas claro que nós queremos conquistar títulos. O que a Fiel fez na saída do ônibus para o CT realmente demonstra quem são os merecedores das conquistas do clube. Quem são as pessoas que merecem essas conquistas? Esse tetracampeonato da Copa do Brasil, ele é, na verdade, de 40 milhões de corintianos. Só que tem muita gente dentro do clube hoje que não merece esse título. Porque só pensa em si próprio, só pensa em tirar vantagem. Então isso que o Memphis falou, não tem como nós sabermos para quem foi. Ele falou diretores. Ele falou, ele exigiu a saída. De repente podem ser os diretores que estão pressionando para que se rescinda o contrato dele. Então, é o que eu falei para vocês. Essas palavras do Memphis foram pesadas, vão causar impacto. Um jogador que passou por altos e baixos, marca um gol do título, um título importantíssimo para o clube, garante os seus milhões. Pelas minhas contas, o Memphis vai ganhar quase 5 milhões com essa Copa do Brasil. E numa noite de festa, de comemoração, o Memphis simplesmente detonou, soltou a bomba. E agora? Agora eu pergunto a vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês, isso é urgente. Para quem vocês acham que o Memphis disse essas palavras? Quais os diretores? Quem são as pessoas que hoje estão no clube? Ou de repente alguém que já saiu? Coloquem aí nos comentários, mas ele falou no presente, diretores, expressem as opiniões de vocês também, deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!